E aí pessoal, meu nome é Maxwell e aqui estamos no canal Matemax para trazer mais um exercício sobre números complexos. E dessa vez eu trouxe um exercício simplesmente para mostrar duas identidades que eu considero bem importantes nas partes dos números complexos, tá? Principalmente para você que vai fazer o vestibular do ITA, do IME, esses vestibulares militares que são os que mais cobram a parte de números complexos. Inclusive, essas duas identidades que eu vou mostrar nesse exercício, que eu vou utilizar ela nesse exercício para resolver ele de forma mais rápida, eu já postei lá no meu Instagram como uma foto. Eu postei uma foto e nessa foto tem mostrando essas duas identidades para você. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram que vai direcionar você diretamente para essa imagem com as duas identidades, tá certo? Então vamos lá, a questão diz o seguinte: mostre que a parte real desta expressão, desse complexo, é igual a zero para qualquer z complexo. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a parte z, o número complexo z, ele pode ser escrito tanto como a mais bi, né, a forma algébrica, e pode ser escrito na forma trigonométrica como módulo de z vezes cis de θ. Cis de θ. E aí nós vamos substituir z por esta expressão. Então nós vamos ter módulo de z menos i vezes módulo de z vezes cis de θ sobre módulo de z mais i vezes módulo de z vezes cis de θ. Daí você vê que tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o módulo de z pode ser colocado em evidência. Então, o módulo de z vai embora com o de cima, vai embora com o de baixo. E o que eu vou ter agora nessa expressão é 1 menos i vezes cis de θ sobre 1 mais i vezes cis de θ. Outra coisa que nós precisamos saber, e que eu acho que você já sabe mais do que eu, é que o complexo i, você que já está bem familiarizado com números complexos, sabe que o complexo i, o número i, né, o número i, ele pode ser escrito como cis de π sobre 2. Por quê? Cosseno de π sobre 2 é zero. E i vezes seno de π sobre 2 é o próprio i. Então, i pode ser escrito dessa forma. Porque eu vou utilizar ele dessa forma. Porque para utilizar a identidade que eu quero utilizar, eu preciso ter 1 menos cis de alguma coisa ou 1 mais cis de alguma coisa. E aí eu vou ter o seguinte, que isso é 1 menos cis de π sobre 2 vezes cis de θ, cis de θ sobre 1 mais cis de π sobre 2 vezes cis de θ. Aí vem mais uma propriedade dos complexos, que é, se eu tiver cis de um ângulo vezes cis do outro, isso é a mesma coisa que o cis da soma desses ângulos. Fica mais fácil enxergar isso se você trabalhar com a forma exponencial. Ou seja, cis de π sobre 2 é a mesma coisa que é elevado a i vezes π sobre 2. E cis de θ é a mesma coisa que é elevado a i θ. Se você estiver multiplicando esses dois, o que você vai ter como resultado é que isso é elevado a i vezes π sobre 2 mais θ. Só que é elevado a i vezes π sobre 2 mais θ é a mesma coisa que cis desse ângulo. Então, continuando para chegar na parte que eu quero para usar as duas identidades, é o seguinte. O que nós vamos ter aqui é 1 menos cis de
π sobre 2 mais θ. E na parte de baixo, o que nós vamos ter é 1 mais x de π sobre 2 mais θ. Então, a partir disso aqui, 1 menos o x de um argumento e 1 menos o x desse argumento, eu tenho duas identidades para esses dois, que é o seguinte: se eu chamar o ângulo daqui de dentro, esse π sobre 2 mais θ de alfa, o que eu vou ter é o seguinte: a identidade ela diz que 1 menos x de alfa é a mesma coisa que menos 2 vezes i vezes o seno de alfa sobre 2 vezes o x de alfa sobre 2. E na parte de baixo o que eu tenho é a soma, né? Se eu tenho 1 mais x de alfa, a identidade é a seguinte, que isso é 2 vezes cosseno de alfa sobre 2 vezes x de alfa sobre 2. Se eu tenho x na parte de cima e x na parte de baixo, eu posso cortar os dois. Então, x vai embora com x, e o que eu vou ter é o seguinte. 2 também vai embora com 2, e o que nós vamos ter é que essa expressão ela é menos i vezes o seno de alfa sobre 2 sobre o cosseno de alfa sobre 2. E aí nós temos que seno sobre cosseno é a tangente. Então, isso, por fim, nós temos que isso é i vezes a tangente de alfa sobre 2. Sendo que alfa é esse ângulo aqui, é só você pegar ele e dividir por 2. E assim nós provamos que a parte real dessa expressão é igual a zero. Por quê? Nós chegamos no fim de tudo que essa expressão, é igual a menos i tangente desse ângulo sobre 2. Ou seja, só tem parte imaginária, tá certo? Então é isso aí. Foque bem, preste atenção e entenda essa transformação aqui. Entenda que eu saí daqui para cá e daqui para cá. A prova dessa identidade você pode encontrar ela no livro Caio Guimarães. No Caio Guimarães tem mostrando como chegar daqui para cá e como chegar daqui para cá. É só você ir lá e ler rapidinho, você entende por que isso é assim. Mas é melhor você saber decorado, porque na hora da prova você precisa ganhar tempo. Então se você souber lá de cor, sai bem mais rápido, tá vendo? Para você chegar e provar isso aqui. Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando dessa playlist, que vocês tenham curtido esse vídeo também. Então se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, curte esse vídeo, curte também os demais vídeos que já foram postados. Para você que não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, me segue também no Instagram, e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou falar comigo no direct do Instagram. Então é isso aí, valeu!